Então, gente, boa noite. Nós estamos aqui com a Camila, que vai apresentar para a gente sobre a clínica racializada no esporte. Esse é o início do projeto que eu chamo de Entre Nós, que eu estou organizando com a Débora. Débora é publicitária, social media, ela não consegue estar aqui com a gente agora, ela teve um encontro mais cedo. Então, nós estamos organizando uma série de eventos e a gente chama de Entre Nós, né? Que é Corpo, Resistência e Saberes. Hoje a gente começou já com às 17 horas, falando de violência política contra a mulher negra. E agora a gente tem Camila aqui falando para a gente sobre clínica racializada no esporte. Eu vou me apresentar. Eu sou Carolina Oliveira, eu sou palestrante, historiadora, professora, né? Sou professora universitária, dou aula na pós-graduação da PUC, da FUMEC. Sou designer de ambientes, sou mãe do Pedro e da Tainá, que são dois jovens. Trabalho com a questão da temática étnico-racial há uns bons 20 anos. Tem um grupo de mentoria e tem agora essa proposta da gente fazer esse grupo entre nós para discutir alguns temas relevantes que interseccionam raça, classe social, gênero, né, e todas as outras tensões que nos perpassam enquanto sujeitos, enquanto corpos, enquanto vivências. E agora eu vou passar para Camila, né? Sou autora também do livro Adolescentes Negras, depois eu vou lá no nosso grupo, eu vou falar um pouquinho deles. Eu vou passar a fala para Camila. A proposta é que a Camila conte um pouco para a gente o que é essa ideia de uma clínica do esporte racializada, né? Ela é psicóloga, ela vai se apresentar. Eu gosto de contar que eu conheço a Camila desde que a Camila era criança ainda, né? Eu já era adulta, a Camila era criança. Eu conheço a Camila há muitos anos, eu posso falar aquela frase bem clichê, vi Camila crescer. E aí a Camila pode falar uma frase bem clichê, que ela viu meus filhos crescerem, então Sim, é um vínculo, né? É um vínculo muito forte de afeto, de conhecimento, né, e dessa rede mesmo de mulheres. Então, Camila, bem-vinda, né? Agradeço que você tenha aceito o nosso convite para compor aí os nossos encontros entre nós. É, eu vou passar a sala para você. A partir de agora, da sala é sua. Eu vou fazer o compartilhamento aqui das suas imagens. Aí você fala como que você vai querer a dinâmica, você faz sua exposição e depois abre para perguntas. Então, assim, o momento é seu. Então, gente, bem-vindas. Bem-vindas quem vai assistir a gente depois também, que a gente vai compartilhar a gravação. Então, Camila, a sala é sua, o momento é seu, viu? obrigada, obrigada. Boa noite, né, a todas, a todos também, né. Como a Carol falou, né, eu sou Camila Souza, sou psicóloga clínica e do esporte, com especialidade em psicologia do esporte. Trabalho nessa área já tem mais ou menos uns 7 anos em projetos sociais, né, programas de esporte, junto com times também, especialmente times de luta, né, de artes marciais, que é o que eu gosto bastante também de trabalhar, mas eu trabalhei com natação, basquete, futebol e outros esportes, né, e afins. Sou mentoranda, né, da Carol, né, faço parte da mentoria, que é muito boa, muito gostosa de estar, de conhecer e principalmente de aprender, né, a gente aprende bastante com ela, pelo menos eu, né? Ideia porque nos conhecemos por lá também, então convido vocês a fazerem parte, que é muito gostosa. Eu sou bem repetitiva com isso, tá, gente? Que realmente é um espaço muito gostoso de conversar, de aprender. E assim, uma das partes que eu mais gosto e que eu aprendi muito com a Carol foi aprender a fazer leituras das imagens e criticar em cima delas. Né? Hoje eu não trouxe imagens porque eu quero mais escutar vocês também. E eu vou deixar um espaço para vocês se apresentarem, por favor. Mas para a gente fazer uma troca entre nós, que eu acho que é importante, sabe? A gente ter esse espaço nosso para poder criticar, para poder falar, mas para ter um espaço para a gente conversar, né, sobre tudo que está acontecendo, especialmente no esporte. Que eu vou convidar vocês a pensarem que de todas as mulheres que estão em destaque
hoje no esporte, né, que estão sendo levantadas como heroínas e afins, praticamente todas são mulheres negras. No momento, são poucas brancas, mas especialmente mulheres negras, mulheres jovens, né, mas que estão aqui também para poder falar, né, do que está acontecendo. Então, eu acho importante a gente começar pensando nisso. Bom, eu tenho um e-book, né, um livro digital que está aí à venda, a Hotmart, está à venda também na Amazon, e eu trouxe um pouco do livro para a gente conversar. Ele se chama Clínica Racializada e Psicologia do Esporte, e trouxe algumas questões que estão no livro para a gente poder conversar e poder dialogar. Enfim, sendo um pouco redundante, eu sou um pouco redundante, tá bom, gente? Mas eu gosto de frisar bastante alguns termos, algumas coisas. Vou fazer muitas menções à Cristiane, que foi nossa convidada mais cedo, que eu quis linkar muito a conversa que ela tem de violência política com o que eu vou falar aqui dentro do esporte. Mas antes de adentrar, né, tudo, eu queria saber de vocês, então eu quero, se quem puder e quiser, né, falar o nome, de onde fala, né, se tem alguma experiência com esporte, seja praticando, ou seja, já na atuação, né, enquanto profissão, fique à vontade para poder falar. Alguns rostos eu já conheço, mas é bom deixar sempre registrado, gente, quem é. E quem não conseguir abrir câmera, não conseguir falar, coloca pra gente nos comentários, né? Nome, de onde que tá acompanhando. E aí pode ser uma apresentação breve, gente. Aproveita que a gente ainda está no número que é possível fazer essa apresentação. Boa noite, gente. Desculpa, eu não vou abrir porque eu tô aqui com a cozinha toda embaçada, com panela de pressão ligada, inclusive desliguei a panela agora há pouco. Mas enfim, meu nome primeiro é Adelaide, né? Mas eu sou muito conhecida como Viviane, assim. Sou de São Paulo, sou professora de educação infantil, né? Atualmente eu estou como auxiliar de professora numa escola Waldorf. E estou tentando voltar para os esportes, que para mim está sendo muito difícil, que essa vida de São Paulo é muito cruel, assim, né? Mesmo com essa opção de poder trabalhar, assim, a 30 minutos da minha casa, eu não consigo tirar um tempo para poder fazer um exercício no SESC, né? Que essa era a minha proposta, fazer o Pilates e fazer um exercício no SESC. Mas pelo menos as caminhadas eu consigo manter, né? Então, eu vou para o trabalho de manhã, vou de carona, desculpa, e eu sempre retorno para casa andando, né? Caminhando. Isso já faz parte, assim, que além de ser uma coisa que faz um movimento, faz um exercício, também, assim, me ajuda a refletir, a pensar sobre o meu dia, né? Do amanhecer até aquele momento em que eu estou caminhando, né? Mas eu ainda vou tentar até julho, né? Essa minha proposta voltar ou para o Pilates ou para fazer uns exercícios multifuncionais, assim, para poder me movimentar mesmo. Eu sinto falta, inclusive, desses exercícios. É isso, então, boa noite, obrigada. Imagina, eu que agradeço, viu? Não tem problema nenhum não ligar a câmera, se esquente, que é realmente o frio prega, né? O frio corta a gente, não tem problema nenhum. Fique à vontade. Terezinha já abriu aí o microfone. Boa, Fique à boa vontade. noite, estou de Boa volta, né? noite. Meu Sim, nome é Terezinha, sou mãe do Luciano, Ana Carolina Grazielli e de um bebê que virou estrela que chama Carlos. Sou avó da Letícia, avó da Naila, avó do Noah e o Gabriel também, que virou estrela.
Sempre gostei de fazer, de estar em movimento, sempre pratiquei alguma coisa, sempre fiz caminhada. Hoje em dia eu faço funcional e estava fazendo hidroginástica. Mas eu fiz uma cirurgia de garata, com alguns problemas, eu tenho que dar uma pausa na hidroginástica por causa do colo, mas eu vou fazer uma outra coisa. Assim, o esporte, a única coisa que eu vejo é alguma coisa de futebol, que meu filho fala sempre, né? Mas eu gosto sempre de estar fazendo alguma coisa. E Sim. com a avó, mãe, dona de casa, esposa de Daniel, estou aí na luta, procurando aprender bastante coisa. Agora que eu estou mais velha, eu sinto que eu preciso de fazer outras coisas, né? Alçar outros voos. Esse grupo que a gente está criando de frente de mulheres está sendo muito bom, né? Porque a gente está tendo vários debates políticos. Eu acho que é importante a gente, como mulher, aprender a votar, né? A gente vive no mundo político, tudo é política. Então, eu sempre gostei muito. E eu aprendi isso com meu pai. Meu pai lá sempre falava com a gente, lia muito para a gente, então estou aí. Obrigada. Prazer em te conhecer, Camila. Ah, o Obrigada prazer é por meu, tudo, dona tá? Terezinha. Obrigada por Imagina, tudo. imagina, imagina. Vou falar um pouquinho aqui que Dona Terezinha é mãe de Luciano, né? Luciano de Jesus, e, assim, um professor de educação física muito potente, né? Então, ele fala bastante também sobre essa racialidade dentro da educação física e, assim, Luciano, vocês vão ouvir falar desse nome por muito tempo, e bem logo, tá? Porque realmente ele traz esse olhar de acolhimento, né? Dentro do futebol, dentro da psicologia também, né? De certo modo, ele também trabalha assim, mas dentro da educação física vocês vão falar muito, gente. Conheço. Procure também os trabalhos que ele faz no Observatório Racial do Futebol, que são excelentes. Eu vou deixar Exatamente. a galera Exatamente. falar. Eu, como mãe, se eu falar muito, vai falar aqui. Mas ele é uma pessoa maravilhosa, ele busca muito, está trabalhando bastante. Muito. Ele é um ser humano, não é por ser meu filho, não, mas ele é um ser humano maravilhoso, né? Eu espero que um Sim, momento vocês tenham a oportunidade de conhecê-lo. Obrigada. com certeza. Imagina. Opa, opa. Gente, mais alguém? A Rita abriu o microfone. Ei, gente, boa noite, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo abrir o. Ah, eu acho que eu dou conta, vamos ver, peraí. Não, pronto. Né, eu me chamo Rita, sou vizinha da Cristiane aqui no Jardim de Petrópolis, e a gente mora num lugar altamente privilegiado, sou supervisora pedagógica, e ela me convidou para participar desse grupo, eu fiquei bem entusiasmada, porque eu acho que serão discutidos vários assuntos que, né, realmente nós estamos precisando de ter várias abordagens de vários assuntos, e a parte física eu faço todo dia, 1 hora por dia esteira, e faço funcional, porque eu tenho uma filha também que é educadora física, mas ela especializou muito pela área de LPF, não sei se vocês já ouviram falar, que trabalha respiração, vácuo, e ela está assim, bombando, graças a Deus. Tem muita gente, trabalha muito, sai de casa todo dia 4 horas da manhã, já começa a 1.000 por hora. Aí depois vocês até olham no Instagram dela, que ela chama Laís Coutinho. Ela é muito bacana o trabalho dela. E é isso. Então, estamos aí na luta, trabalhando muito e feliz por estar nesse grupo. Tá? Sim, Seria isso a minha feliz fala. também. Obrigada, Rita, bem-vinda. Ok. Ah, eu também. Pode falar. Não, que eu esqueci que eu fiz um projeto para trabalhar a parte cognitiva voltado para o idoso. Então, não tem educador físico que trabalha a parte física. Aí eu entrei com esse projeto, apresentei aqui em Nova Lima e vamos ver, estou aguardando. E vai ser muito bom, porque a gente vai estar
é, é, deixando os idosos com a mente assim, não esquecidos, entendeu? Pelo estarem atentos. Então, tem muitas brincadeiras, muitos jogos, tudo para o desenvolvimento cognitivo. Está muito bacana. Caso eu tenha algum retorno, se eu começar, eu falo depois para vocês direitinho, tá? Com certeza, falo sim, tomara que dê tudo certo. Tudo muito bem. Inclusive, isso é uma parte da psicologia do esporte, né? O trabalho com a mente, né? Esses trabalhos cognitivos a gente também faz. Mas eu espero que dê tudo certo, que seja implantado o programa, viu, Rita? Ok, obrigada. Imagina. Alguém mais quer se apresentar, pessoal? Acho que... Bom, o Camila, eu... microfone da Iris está aberto. Pode falar, Iris. Ah, Iris abriu? Ah. Acho que não, Camila. Eu vou sugerir que você comece. Se ao longo Sim, da conversa mais alguém quiser se apresentar, pode escrever no chat ou pode se manifestar também, tá bom? No momento de trocas. tranquilamente. Então, vou passar para você, Camila. Sim, sim. Se vocês tiverem perguntas, pode interromper, pode levantar a mão, fazer algum sinal de fumaça. A intenção é a gente ter uma troca aqui mesmo, tá? Eu queria muito fazer que nem a Cristiane e não ser tão acadêmica, mas eu não consegui. Então, eu trouxe em forma de slides, né? Quem quiser, né, ver e depois a gente pode compartilhar também. Mas eu queria trazer algumas reflexões para vocês. E, assim, de primeira, explicar o que é clínica racializada dentro da psicologia. Né? Vamos fazer esse recorte. O que é clínica racializada? Primeiramente, é dizer o seguinte: toda clínica ela é racializada, ela é composta pelo elemento raça. No esporte não é diferente. Né? No esporte a gente tem uma clínica racializada também, porém ela já nasceu dentro da raça branca, né? Ela já foi racializada com a branquitude. A nossa proposta, né, agora já vem de muito tempo, é racializar essa clínica de modo em que pessoas negras e pessoas indígenas também façam parte, também possam, né, praticar esportes, como cada uma aqui colocou o seu modo de praticar. E é muito interessante porque a maioria colocou assim: olha, eu tenho que fazer esporte em algum momento do dia, mas diante de muitas atividades. Né? Como a dona Rita falou que a filha dela levanta bem cedo, né? A Viviane é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente vamos prestar atenção nesses itens que são necessários para a gente racializar a nossa clínica. Eu vou parecer que está, né, olhando para os lados, mas é só porque estou aqui com a minha cola, tá bom? Então, a clínica racializada hoje que a gente pensa, deixa eu só abrir um pouquinho aqui, ela é uma clínica que tem um compromisso ético, um compromisso político, né, dentro da psicologia, especialmente porque ela é pautada, documentada, tem leis dentro da psicologia falando sobre isso, né, que a gente precisa ser um psicólogo que pensa em raça, que pensa em gênero, que pensa em... Só um minutinho que eu vou precisar colocar para carregar, que eu não tinha pensado nesse meio. Mas são clínicas, né, pensadas para essas pessoas que, de modo ético e político, que nós precisamos colocar em mente. Carol, você coloca só para mim, por favor, o que é clínica racializada? Aqui, o conceito. Camila tá aqui no conceito, que é clínica racializada. Tá chegando para vocês? Bom, para mim ainda não chegou. Pessoal, vocês estão vendo o
o slide o que é clínica racializada? Alguém puder me Agora explicar? sim, Ah, agora tá. chegou. Tá, Eu João. acho que para mim que não chegou, né? Vai me Mas eu vou ler sinalizando, aqui. tá, gente? Uhum. Deixa eu só pegar uma parte aqui. Bom, é porque aqui para mim tá tão miudinho. Só um minuto, tá, gente? São. Deixa eu ver. Bom, clínica racializada é o compromisso ético-político com a escuta e a integralidade subjetiva, considerando raça como estruturante das dimensões biopsicossocial, territorial e espiritualidade. Então, quando eu falo para vocês que ela é ética política, é nesse sentido de estar documentada, né, dentro das leis da psicologia sobre o que é ética, o que é política, e a gente precisa pensar nessa base que é a raça. Então, dentro dessa base, né, eu preciso olhar para essa pessoa que eu estou escutando, que eu estou atendendo, para o grupo que eu estou atendendo, né? O ambiente que eu estou atendendo, o que ele é? Ele é um ambiente branco, ele é um ambiente negro, ele é um ambiente indígena, vermelho e afins, né? Que raça que corresponde a isso, né? A quem eu estou vendo e aquilo que ele me remete. Então, quando a gente fala do ambiente biológico, é nesse sentido de raça também, mas entra questões de gênero, se é um homem, se é uma mulher, se é uma pessoa trans, não binária e afins. Né? Quando entramos no psicológico, né, no bio, prestar atenção no que essa pessoa está dizendo, né? Se ela está dizendo de um adoecimento perante ao racismo, perante uma questão dentro do esporte, especialmente, né? Se são questões que fluem, né, que estão entregadas um racismo dentro do ambiente esportivo, dentro, né, do ambiente de trabalho de uma pessoa, como a gente fala em educadores físicos, por exemplo, quando falamos de jogadores de vôlei, de futebol, né, atletas profissionais em geral, ou atletas que é o que somos, né? Quando a gente não trabalha, não ganha um salário perante o esporte que a gente pratica, nós somos atletas amadores. Então, quando isso tudo conflui, podemos falar de racismo no esporte. Daí, quando a gente fala também da dimensão social, eu estou falando de classe, né? Se essa pessoa é uma pessoa pobre, se é uma da classe C, da classe E, B, A e afins, né? De que classe social essa pessoa pertence. Temos a questão do território, né? Eu estou falando de um âmbito urbano, não, acabei não me apresentando antes, né? Mas eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais, um ambiente urbano, um bairro urbanizado, né? E eu também posso falar com pessoas que são do interior, né? Que moram em ruas sem asfalto, por exemplo, né? Pessoas que ainda não têm um esgoto canalizado e afins. Então, eu preciso ver que território é esse que essa pessoa com quem eu estou escutando, com quem eu estou trabalhando, né, faz parte. E do quesito espiritualidade, que é um quesito novo, mas que também vai falar muito da pessoa, né? O que ela representa, né? Ela é uma pessoa de terreiro, é uma pessoa evangélica, católica, protestante e afins, né? Isso também tem aparecido no esporte, né? E também tem sido motivos, né, para que as pessoas sofram racismo, né? Ligar o esporte, ligar a religiosidade da pessoa, a espiritualidade da pessoa com algo que pode literalmente rebaixá-la, né? Usar disso para rebaixar a pessoa, que não é legal, né? Mas a gente precisa estar atenta
a essa clínica racializada que a gente pode exercer dentro do esporte. Ficou claro para todo mundo? Claro não, né, gente? Mas ficou evidente dúvidas do que é clínica racializada para vocês? Ficou claro, Camila. Tá tranquilo, né? Sim. Beleza, então. Para que serve essa clínica, gente? Vocês têm uma noção? Bom, vamos dizer aqui. Para que serve essa clínica racializada? Gente, parece uma mensagem aqui, tá tudo certo, ok. Bom, essa clínica, ela se propõe a escutar e a tratar os ecos do racismo, oferecendo intervenções que visam romper com a lógica racista, que regula tanto a vida cotidiana quanto as estruturas sociais que os sujeitos estão inseridos. Ou seja, sabemos já que o racismo está em todo lugar. O que a gente oferece com a clínica racializada é uma escuta extremamente afiada, extremamente sensível e acolhedora, para que tanto os atletas profissionais quanto as pessoas que praticam de forma amadora os esportes sejam, de alguma forma, acolhidas e que não sofram, ou que menos sofram, né, com as questões raciais. Deixa eu ver aqui como que a gente pode fazer com os slides, Viviane. Obrigada pelo aviso. Bom. Gente, eu coloquei de novo. Tá no para que serve para vocês? Isso. Está. Tá. Chegou? Tá. Já quer que passe para o próximo, Camila? Não, por enquanto não, eu agradeço. Mas quando a gente fala sobre poder ou não, né, que a pessoa sofra menos com isso, né, ou até que não sofra, a gente está falando de intervenções que podemos oferecer para elas, né, para que sofram menos, ou cheguem até não ligar mesmo para as ações, né, que elas recebem dentro do esporte. Mas a nossa intenção é diminuir e, de certo modo, prevenir e entrar com, a palavra me fugiu, gente, punições, perdão. Punições diante a lei para que esses atos não aconteçam mais, né? Que as pessoas sejam responsabilizadas pelos atos racistas que elas proferem umas contra as outras, né? Então, a questão de escutar esses ecos é nesse sentido. Romper com a lógica que entra as intervenções, costumam fazer clubes, confederações, federações, né, e afins. E o nosso papel, mesmo de formiguinha, digamos assim, de 1 a 1, é trabalhar em cima dessa estrutura para que nós continuamos e seja mais amplamente feito, né, programas para que todas as pessoas possam, né, praticar esportes, atividades físicas e afins, sabe? Então, é importante a gente entrar enquanto meio político, enquanto política pública, né, cobrar das pessoas que nós colocamos lá, né, dos poderes, para que tenham esses programas, né? E que todo mundo possa participar de uma forma muito democrática, né? Vamos colocar assim, que não precisa ser tão tarde, mas que tenha uma qualidade de vida legal, né? Que a gente cuide da nossa saúde de uma forma muito legal, como é o programa que a Rita está propondo, né? Quanto mais atividade física, quanto mais esporte a gente pratica, menos chances temos, né, de adquirir doenças como Alzheimer, Parkinson, né, contra um envelhecimento também precoce, né, esquecimentos,
né, a nossa cognição fica muito melhor, né, com relação aos esportes, né, aí a prática deles, né. Tanto que hoje é oferecido, né, e receitado, acho que é melhor a palavra assim, atividade física, como se ela fosse muito fácil de ser praticada, né, de fazer uma caminhada ser muito fácil. Só que não é tão fácil assim, né? Temos as questões de segurança, né, especialmente para nós mulheres, né? As questões de segurança da rua, né? Temos que ter um tênis apropriado, senão machuca o pé, tem lesões, né? A questão de um horário, né? Muitas têm filhos, não conseguem, não tem com quem deixar, né? Caso não consiga levar as crianças, ou até mesmo só um tempo, né? Que a gente queira ter para nós sozinha e afins. Então, assim, não é tão fácil praticar atividade física. Né? E aí que a gente entra também nessa fase. Bom, por quais motivos ser uma psicóloga antirracista, uma psicóloga do esporte antirracista, né? Bom, nós que estamos envolvidas, né, no esporte, leva como trabalho, a gente precisa estar consciente que o esporte é uma dinâmica de poder e de opressão. Eu costumo dizer que é um palco antirracista. Então, ele tem um poder. O esporte ele tem um poder tanto de ser racista, e aí é assim, um poder muito forte, né, de estrutura mesmo, porque ele é usado para várias estruturas sociais, vários campos sociais, que a gente vai entrar nessa questão também, como ele também é um forte aliado para ser antirracista. Então, por isso a gente usa muito o esporte na hora de entrar com uma campanha, de entrar com ações antirracistas, porque ele abrange todo mundo, né? Todo mundo pode gostar de algum esporte, de alguma atividade física, né? Então, a partir disso que ele constrói a identidade das pessoas, tanto de quem trabalha no ramo, quanto também de quem está fora, está assistindo, está prestigiando de alguma forma, ele consegue literalmente desconstruir essas barreiras, né, sobre o racismo, sobre o capacitismo e afins. Então, ele é uma excelente ferramenta e que a gente precisa se apropriar dela, né, para entrar nessa luta antirracista que nós temos. Então, é muito importante que a gente não fuja do esporte, né, mas sim que a gente veja ele como uma prática em que a gente pode estar, devemos estar, né, quem gosta, dentro da frente que gosta, que se sente à vontade, né, mas para dizer ali que a gente faz vezes e temos lugares, né? Por isso que é importante a psicologia ser antirracista, né? Quem está trabalhando, né, dentro de um clube, especialmente dentro de uma instituição, precisa ter essa consciência de que o esporte tem uma dinâmica de poder muito grande e que ele vai te ajudar a operar contra o racismo. Até porque, né, nós vamos receber pessoas, sejam funcionários do clube, sejam atletas que vão relatar situações de racismo que já viveram. E aí pode passar para o próximo. Estou usando aqui uma cola, gente. Por isso que às vezes eu olho para baixo. Bom, o que é uma perspectiva antirracista, né, que a gente precisa ter dentro dessa construção do esporte, né? Que ela implica em reconhecer a influência histórica do racismo, né, na ciência psicológica e no campo esportivo. Ela precisa questionar os métodos que reproduzem essas desigualdades, né, e desenvolver estratégias de intervenção que valorizem a plena capacidade de todos os atletas, independente de sua origem racial. Então, gente, eu gosto de falar tudo primeiro do slide, para depois fazer uns comentários. É o seguinte, lá na Copa de 58,
aliás, nos preparativos, né? É um dos marcos históricos da psicologia do esporte que a gente fala sobre João Carvalhais. João Carvalhais foi um sociólogo em que ele atuou em vários clubes de futebol do Brasil, implementando a psicologia, mesmo ele não sendo psicólogo, mas é porque na época também a profissão, né, psicólogo não era regulamentada, então ela foi ser regulamentada depois, na década de 60. Então, assim, todo mundo poderia praticar a psicologia, né? Temos muitos históricos, né, de pessoas que eram educadores físicos, profissionais de educação física que colaboraram para a psicologia do esporte, especialmente, né, sociólogos, filósofos. Então, assim, a psicologia, ela é composta, principalmente a brasileira, composta de vários pensadores. Mas especialmente esse, João Carvalhais, ele era psicólogo, atuava como psicólogo, perdão, no Clube de Futebol do São Paulo. E aí ele foi convidado ele fez o São Paulo, né, ganhar os campeonatos da época, era um time muito forte, né, ele atuava especialmente com avaliação psicológica, e daí ele foi convidado para fazer parte da seleção brasileira da Copa de 58, né, construir o time que foi para a Copa, e aí, como quase todo mundo sabe, né, vamos colocar assim, o Brasil ganhou a Copa. Mas na preparação, né, de quem seria convocado, como que seria, né, essa equipe toda que ia compor a seleção, foram feitas avaliações psicológicas. E os possíveis jogadores, né, da época, que iam compor o time titular, passavam por essa avaliação. E João Carvalhais, ele barrou, né, ele deu seu aval negativo em 6. E aí, hoje, tendo esses 6, né? Essa lista foi revista, porque dentro dessa lista estavam Pelé e Garrincha, né? Que foram justamente os protagonistas da Copa de 58. O que acontece hoje é que a leitura que a gente faz dentro disso, e vai de encontro com o primeiro tópico, quando a gente fala da influência histórica, é que João Carvalhais era um homem branco, um senhor branco, de descendência europeia, e que mundialmente, naquela década de 50, estavam passando, a gente passava por um período pré-modernização do esporte. Pode falar. Eu achei que era comigo, gente. Mas, enfim, a gente estava passando por esse momento pré-modernização, e eu vou dizer pré porque em 60 é que foi colocado, e eu vou entrar nesse assunto também, mas que a gente precisava colocar que a ciência ia dizer, né, quem eram as melhores pessoas, os melhores atletas para disputar determinados esportes, estar em determinadas posições e afins. Então, a seleção entrou, né, nesse processo também, junto com a avaliação psicológica, para dizer quem deveria ser o titular, né, do time de futebol daquela época, representando o Brasil. Como o psicólogo, naquela época, já não tinha esse poder, esse aval de dizer quem vai ser o titular ou não, né? E hoje também não tem, né? A gente pode compor o time, né? Fazer parte da equipe técnica, dar os nossos pareceres, mas que, de fato, vai dizer quem entra e quem não entra é responsabilidade do técnico, né? O João vetou 6 jogadores e todos eles eram homens negros, né? Então, a gente faz essa leitura hoje racializada de ou ele, né, de fato viu na avaliação psicológica que ainda assim, né, são instrumentos, ferramentas da psicologia que não conseguem por si
só dizer, né, separar o que é racismo do que é uma personalidade de fato, né, o que é uma composição da pessoa, um olhar dele de um homem branco, de ver jogadores que são bons, mas que os testes apontavam que eles eram pessoas irresponsáveis e que eram pessoas agressivas, colocando um homem negro nessa casinha, né, de homem agressivo, portanto, ele não poderia ter uma racionalidade e, portanto, não serve para um futebol que a gente pensa nesse momento que deve ser racional também, né? Então, entramos nesse quesito hoje, dentro dessa data histórica, né, desse campo histórico. Na década de 60, entramos na modernização do esporte, né, muito cutucada pelos ingleses, né, de mudanças, né, pedindo mudanças dentro do ambiente esportivo, e aí que a gente vai entrar com estádios grandes, né, grandiosos, porque até então eram campos de várzea, onde aconteciam os jogos, né, os estádios não eram tão grandes assim. Então entra um Maracanã que vai receber não só jogos de futebol, mas também outros espetáculos, né? Então a ideia está sendo consolidada hoje, né, do que eles já pediam para que sejam, que poderia ser, né, um estádio, né? E aí começa também uma, como dizer, uma retrogradação de uma ideia, né, muito de Darwin, né, baseado no darwinismo social, né, do que seria ideal, né, quem seria ideal para disputar determinados esportes. E aí que há a separação, a racialização, né, o racismo de fato, né, no esporte, que é separar as pessoas negras, que são colocadas como irracionais, para os esportes de combate e esportes que são colocados como de força. Então, você vai ver muitas pessoas negras com boxe, no Muay Thai, no Jiu-Jitsu, até nem tanto no Jiu-Jitsu na época, principalmente aqui no Brasil, porque ele foi trago por um homem branco, né? Mas na capoeira, né? E naquela década não se envolviam mulheres. Então, a gente está falando aqui de homens, especialmente no Brasil, tá, gente? Aquela lei ainda vigorava, né, que as mulheres não poderiam praticar esportes porque, né, as tornavam masculinizadas, né? Mesmo que algumas delas, como por exemplo Soraya André, que é uma potência do judô, né, uma mulher que eu admiro bastante, também é psicóloga hoje, né, mas que ela vai treinar na década de 60, 70, escondida, né? E Soraya André é uma pioneira do judô, né? Uma mulher negra que teve que se embranquecer para estar no judô, ser campeã olímpica por muitas décadas, até ela ser desligada por denunciar o racismo dentro da comissão do judô, né, olímpico, na década de 90 e ser desligada, né, literalmente ser desligada, e nem foi desligada pessoalmente, ela soube por outras pessoas que ela foi desligada. Então, assim, a gente traz esses aspectos históricos, né, para dizer da onde que a psicologia tem que olhar, né, de onde ela veio, né, de onde a gente está falando. Né? Então, só para finalizar essa parte da modernização, né, acaba se colocando que pessoas negras têm que praticar esportes de combate, de força, enquanto pessoas brancas vão, literalmente, ir para os esportes onde eles acreditam que são mais intelectuais, que usam mais do raciocínio. Então, a gente entra nessa fase em que, literalmente, são separadas as coisas. Então, temos muitas pessoas nos esportes de combate, como o Muhammad Ali, que vai surgindo, o Foreman, que também surge, né, um pouco depois dele, Maguila, né, e afins. E mais tarde
nós vamos encontrar figuras como Serena Williams, Venus, né, Venus Williams, no tênis, que foi um esporte dito como um esporte mais intelectualizado e, portanto, mais elitizado. Entramos nessas perspectivas. Dentro disso, gente, também vou falando de questionar esses métodos, né? Por exemplo, a avaliação psicológica, que é excelente, né? Como a Cristiane falou mais cedo, né? Que ela está passando por um processo, passou e afins, são excelentes para a gente ter, não diagnosticar, tá certo? Porque teste psicológico não diagnostica, mas para apontar, né, algumas questões da nossa personalidade. Mas se eles são usados de maneiras erradas, eles vão se tornar testes racistas, né? Um outro método que é importante a gente questionar, né, é que até hoje, pelo menos até hoje, no momento que a gente conversa, 29 de maio de 2025, as federações e confederações brasileiras não têm um número de confederadas mulheres que fazem parte. Tão pouco de pessoas pretas, indígenas e afins que fazem parte também. Ou seja, eles têm um cadastro e para competir, né, as pessoas, os atletas profissionais precisam fazer esse cadastro, mas eles não sabem dizer quantos são mulheres, quantos são homens, quantos são pessoas trans, quantos são não binários. Né? Isso não é perguntado. Então, até hoje, a gente não tem esses números para dizer, e isso é muito grave e é muito importante a gente ter esses números justamente para pedir políticas públicas para a inserção dessas pessoas. Porque até então a gente está nos dados qualitativos, né? Estamos sentindo falta de mulheres, né? Em vários esportes e afins, mas a gente precisa desses dados. E aí a psicologia do esporte entra justamente para poder desenvolver essas estratégias de intervenção que vão gerar esses dados, né? Que podem gerar uma inserção maior de mulheres, de pessoas trans, não binárias e afins, né, dentro dos esportes, tá certo? Então, a gente entra questionando bastante, né? Às vezes a nossa presença no clube não é tão bem-vinda, principalmente se for mulher, né? Mas justamente porque a gente questiona, né? E vamos questionando cada vez mais a nossa presença lá, e isso também diz de uma clínica racista. E antirracista também, tá, gente? Porque quando a gente não critica, a gente está fazendo uma clínica racista de prejudicar o outro. Bom, pode passar o próximo slide. Eu vou entrar... Camila, tá no relato da jogadora Formiga, tá? Chegando isso para vocês? Não, ainda não. Mas eu coloquei o relato da Formiga, e eu vou ler ele para vocês, pelo seguinte, vou contar o contexto dele, né? A Formiga, ela dá uma entrevista para o jornal Alma Preta, ano passado, depois de um jogo contra a Espanha, Brasil e Espanha, do futebol feminino, tá certo? Foi da Copa das Mulheres, traduzindo assim em inglês, Ladies Cup. Meu inglês não é tão bom, tá, gente? Mas não era uma Copa do Mundo, mas como a gente pode dizer, uma esquenta da Copa do Mundo que vai acontecer, né? E num jogo anterior, né, contra a Espanha, de fato, a Marta foi suspensa. E ela foi suspensa por 2 jogos. A justificativa foi de que a Marta foi agressiva, né, com a colega de trabalho. Né? Foi exatamente essas palavras que a FIFA usou. A Marta, gente, ela é conhecida como uma pessoa muito doce. Pelo contrário, né, que ela é dita por todo o clube que ela já passou, mas especialmente, né, pelo Orlando Pride, que é onde ela joga hoje, né, quem ela representa, além do Brasil, que ela é dita como uma pessoa muito doce, que essa punição foi muito grave, né, especialmente se tratando de um jogo contra a Espanha, que são mulheres espanholas, né, jogando. Então a Formiga colocou isso, que era uma forma de racismo contra a Marta, né,
justamente por ela não ter esse histórico de violência, né? E, de fato, ela não foi violenta, mas ela foi mais incisiva, né, na jogada, como o futebol feminino tende a ser, né? Na medida com que você vai investindo mais, as meninas já têm mais habilidades, né? E aí vai se tornando um pouco mais... Bom, o que a Formiga disse para o jornal, né? Dentro de campo, por ser mulher e por ser negra, eu já estava meio que preparada para que talvez não tivesse essa valorização. Já fora de campo, tive que mudar a minha postura, não para ser reverenciada, mas para mudar a cara do futebol feminino. Porque quando você está dentro de campo, você não pode falar muito, porque vai se prejudicar. Mas quando está fora, parou de jogar, tem que fazer algo, tem que mudar o pensamento das pessoas. Eu preciso falar. Ela disse um pouco dela, né? Disse um pouco da transição de carreira dela, né? Hoje ela é jornalista, mas também, entre linhas, ela está dizendo de uma prática dentro do futebol feminino que é o silenciamento, né? Nessa mesma rodada, né, de jogos, aliás, não foi na mesma, perdão. Na última Olimpíada, que elas ganharam muitas medalhas, a Bárbara, que é a goleira, né? Até então é a goleira, e na época estava, né, como titular, ela recebeu muitos ataques racistas. E aí a própria Marta e a comissão técnica do futebol feminino relatou que eles não iriam se pronunciar naquele momento, porque o Brasil estava numa época muito boa e acabou sendo finalista, ganhando medalha de ouro, né, e afins, que isso não iria atrapalhar o desempenho, a performance, né, mas para não atrapalhar, inclusive, né. Então, a Bárbara não falou nada, a Marta não falou muito, e a Confederação Brasileira também não, né. Então, diz muito do silenciamento que as meninas precisam ter, né, para continuar no meio do futebol, trabalhando com o futebol feminino, que já é um esporte, né, muito avisado, que ele está tendo uma visibilidade muito grande e boa, mas que, ao mesmo tempo, tem se pisado em ovos para que isso não caia, para que não percam patrocínios, para que não percam essa visibilidade, né, que elas estão ganhando. Então, entra muito na lógica de vamos fazer 3, 5 vezes melhor. Até porque a maior parte do nosso time, né, da seleção brasileira e até de alguns clubes, até então, né, são de mulheres negras. São mulheres e são mulheres lésbicas também, que a gente precisa colocar essa questão da orientação sexual, né. Muitas dizem que, ao relatar, né, que tem essa orientação sexual, né, de ser lésbica, que elas são cortadas do time. Então, para além de ser negra, também são excluídas, silenciadas pela orientação sexual, né. Tem muitos relatos de mulheres dizendo também que o time era patrocinado só porque era uma mulher, eram de mulheres negras. Então, é para dizer que aquela empresa de fachada apoia o futebol, mas no fim não apoia por inteiro, né? É só uma questão de marketing e é colocado assim, né? Então, quando a Formiga fala, né, que ela já está fora do futebol, mas está trabalhando com jornalismo, é nesse lugar que ela se põe de falar, olha, aqui eu preciso falar o que está acontecendo lá dentro, porque eu já vivi, né, de certa forma, e eu preciso colocar em questão, né, o que está sendo mostrado aí, né. A Formiga foi uma das nossas jogadoras de futebol que teve mais tempo de campo, né. Ela conseguiu jogar com a Marta, aliás, a Marta jogou com ela, né, a Cristiane, e ela ainda pegou um pouco desse novo time que está surgindo nessa nova formação.
além de ter pegado, né, as jogadoras da década de 90 também, que fizeram história, né, com a gente. Mas que, infelizmente, também não tem tanta visibilidade quanto a Formiga tem, quanto a Marta tem, né? Então, a gente precisa também prestar atenção nessas mulheres, né, que estão aqui, que estão colocadas, né, gente? Falando da saúde mental delas, né, quando a gente fala especialmente sobre essas mulheres negras, e fazendo um adentro, gente, que é uma preocupação de quem trabalha, de quem vê, gosta do futebol feminino, é que a gente vê um embranquecimento dessa geração, né? A gente vem de uma geração em que tem 3 protagonistas, Marta, Cristiane e Formiga, que são mulheres negras, mulheres lésbicas, que têm as suas famílias, né, e são reverenciadas, mas dentro delas, né, a maioria deve conhecer mais a Marta, né, que, de repente, não tão de repente, você tem hoje outras protagonistas e que são mulheres brancas, né? Então, hoje a Marta sai, né, com a possibilidade dela jogar ou não a próxima Copa, mas ela já anunciou sua aposentadoria e a gente não vai ter mais uma representante, né, negra até o momento, né? Que eu acredito que outras vão surgir, né? Mas que o futebol feminino, para ser aceito, ele está sendo embranquecido. Mas a gente precisa lembrar que o futebol feminino, ele veio de uma base social, ele veio do circo, né? Ele era tido lá no início, né, do século XIX, 20, perdão, 20, que era 1900 e pouquinho. Ele veio dos circos para ser uma atração cultural, uma atração artística de mulheres, né? Depois foi se profissionalizando, ele foi tomando, né, era, inclusive nesse meio tempo, né, de circo, ele era uma apresentação também das mulheres para a sociedade, então se fazia. Sim, a Marta voltou a jogar, graças, né, gente? Graças, espero que ela vá ser convocada agora, né? Mas vamos ver como vai ser, né? Se ela vai competir as próximas Olimpíadas, né? Mas, enfim, ela ainda está jogando, né? Até porque ela faz... E, gente, fazendo outro adendo, porque a minha cabeça só vai pensando. A Marta, inclusive, fez uma entrevista, perdão, no final de um jogo, que agora eu não me lembro contra quem, mas da seleção brasileira, em que ela fala com as meninas que elas têm que se dar 10 vezes mais, tem que jogar 15 minutos mais, jogar mais, fazer mais, fazer mais, né? Ela frisa isso, né, de fazer mais, né? E jogar muito, até porque o jogo de futebol masculino, ele tem 1h30, são 90 minutos. O das meninas, que já foi até comprovado, ele acaba tendo mais tempo. Às vezes ele tem 2 horas, 2h15, 2h30, pelas interrupções que os árbitros fazem. Ou seja, elas acabam jogando mais tempo. E foi nesse jogo do Brasil, se eu não me engano, ao todo teve 30 minutos de acréscimo. Ou seja, elas jogaram mais que 90 minutos, né? E elas já estavam cansadas, né? E foi nisso que a Marta frisou, né? Que elas precisavam estar literalmente entregues ao futebol para dar conta desses minutos a mais, que não tinha muito o que fazer, né? Na hora não tem muito o que fazer, você dizer para o árbitro acabou, é abandono de campo, você perdeu, né? Então, é entrar um pouco nisso também, que não deixa de ser um racismo você cansar o corpo e a mente da pessoa nessas questões. Ainda falando, né, sobre as intervenções possíveis, né, em saúde mental, a gente fala um pouco também das questões. Eu gosto muito de frisar com os meus atletas, quando eles já estão
uma questão de consciência racial grande, né? E muitas vezes eles que trazem mesmo, não preciso ficar cutucando, é a questão do financeiro, sabe? Porque eu vou ler aqui essa parte do slide da saúde mental, que é: mulheres negras no esporte enfrentam uma série de dificuldades específicas, como a falta de patrocínio, as barreiras econômicas e o racismo de gênero, né? Tais ações impactam diretamente na saúde mental, gerando sentimentos de inferioridade, baixa autoestima, dissociações cognitivas, episódios de raiva e desconfiança nas relações raciais, até elas vestirem a máscara branca, né, por completo, e causando nesse processo um sofrimento e uma morte psíquica. Eu coloquei uma morte psíquica, gente, mas pode vir a levar ao suicídio, sim, como a gente teve alguns casos aí de atletas que suicidaram, né, que infelizmente morreram. Eu não sou muito dessas que fica selecionando as palavras, tá, gente? Então, não sei se o algoritmo vai ajudar ou não, mas enfim, né? Estão fazendo essa inclusão, né, de gênero, de classe e raça, né? A gente percebe que para estar dentro de um esporte, né, a gente precisa fazer essas dissociações da nossa identidade. Nesses episódios de dissociação vem uma baixa autoestima, porque eu, né, da maneira como eu sou, eu, Camila, por exemplo, uma mulher parda, que tem cabelos cacheados, que tem traços negroides, eu preciso me embranquecer para estar no meio, né? Então, muitas de nós vão deixar o cabelo liso, às vezes pode não gostar, mas tem aquele, digamos, aquela força da instituição para dizer que tem que ter o cabelo liso, tem que ser de um padrão, né? Muitas vezes, né, e algumas jogadoras já relataram isso, que elas não levam as companheiras para as festas, para as reuniões de família que tem nos clubes, justamente por medo, né, dessa perda de patrocínio, né, pela questão da orientação. Isso tudo vai gerando raiva na gente, né? Teve alguns episódios aliás, foi um mais emblemático da Serena Williams, que ela perde um ponto, justamente porque ela teve um acesso de raiva durante um jogo dela, ela acabou quebrando a raquete e ela perde esses pontos, que são cruciais, né, no tênis, né, não dá para correr atrás disso. E dentro dessas relações que a gente tem uma baixa autoestima, que a gente tem episódios de raiva, de tristeza, né, e convivendo com muitas pessoas brancas, a gente acaba tendo, né, essa desconfiança racial entre nós, né? Então, eles acabam quebrando essas relações que temos, essas relações de amizade, amorosas, profissionais e afins, por a gente acreditar que a outra pessoa preta que está do nosso lado está querendo tomar o nosso lugar. Temos que ser as únicas, né? E não é bem assim, né? Então, dentro da psicologia, a gente tenta reconstruir esses laços também quando eles já estão quebrados e fortalecer quando eles não estão, né? Para dizer assim, olha, estamos juntas, não quer dizer que uma é inimiga da outra, mas que a gente está junto para poder fortalecer esse movimento, né? Então, colocamos isso. Só que, eu vou e volto, tá, gente? Só que só é possível eu ver que há ações racistas dentro do clube, dentro do esporte, uma pessoa está sendo alvo, ou várias delas está sendo alvo de racismo, a partir do momento em que eu entendo o que é racismo, o que é identidade racial. E encontro a minha identidade racial. Né? Então, eu preciso fazer essa leitura minha primeiro, de onde eu estou, sabendo de onde eu vim, né, fazendo sankofa, mas de onde eu vim, para entender de onde eu estou e reconhecer os meus privilégios. Né? Então, pensando que o esporte é embranquecido, né, ainda temos muitos profissionais homens e brancos, né, a gente precisa trabalhar com eles essa identidade racial, que é a branquitude. Né?
alguns campos da psicologia não trabalham, não gostam, enfim, né, deixam um pouco de lado a branquitude. No esporte, a gente não tem essa opção ainda. A gente precisa trabalhar com a branquitude, com a identidade racial dessas pessoas para poder elas entenderem seus privilégios, né, e conseguirem ver racismo onde de fato há e como essas pessoas vão reagir, sejam pessoas indígenas, sejam pessoas negras, que elas vão reagir, porque também é o nosso trabalho dentro da psicologia, pensar com elas estratégias de reação, né, que não firam literalmente a presença física delas, o psicológico, mas que elas se coloquem a esse ponto de dizer que eu não vou sair daqui, eu só vou sair se eu quiser, eu vou para onde eu quiser, não vai ser você que vai ditar o que eu quero, né, como eu quero e afins. Então, para isso, a gente precisa criar esses espaços de escuta, né, e de respeito, criando esses espaços somente com políticas públicas, né, ou quando é privado, né, a gente, de novo, trabalha a identidade racial daquela pessoa, que é o presidente, que é a diretoria e afins, para que, de fato, haja um combate contra o racismo dentro daquele lugar, né? Trabalhamos com os atletas nessa questão de fortalecer sua imagem e a resiliência, porque a partir da autoimagem é que vai começando a quebrar, né, a identidade da pessoa, que o racismo vai literalmente infringindo ali no psicológico. Então, a gente fortalece muito essa imagem, essa questão da resiliência também. E eu diria até, né, que é o financeiro, né, voltando que eu acabei não colocando, né, mas o financeiro é muito importante para os atletas negros, sejam mulheres, sejam homens, mas especialmente para as mulheres também, né? Mas a gente precisa trabalhar nisso, porque a gente tende a treinar mais, né? E por consequência, a gente acaba se lesionando também, né? Eu vou dizer por consequência, porque ainda cientificamente não é comprovado que a questão raça entra como um motivo, né, de lesão. Mas a pessoa acaba treinando mais, seja porque ou ela ganha mais, ou porque ela ganha dando aula daquele esporte. E acaba não tendo um quesito de aporte mesmo, né? De guardar o dinheiro, né? Pensar que o corpo vai estar cansado, que vai estar lesionado, né? O que acontece muito com os esportes de combate, né? Que a pessoa acaba indo lutar, mesmo machucada, mesmo com risco, né, de perder o movimento, que acontece bastante, né? Então, assim, e além disso, tem a questão da família que se apoia no atleta, né? Seja ele de futebol, que pode ganhar milhões, seja do boxe também, que pode ganhar muito. Então, muitas vezes, ele pode ser o arrimo financeiro daquela família, então literalmente não se deixa descansar, né, por essa questão financeira. Então, eu só vou, como acontece muito com o UFC, por exemplo, que é o MMA. O atleta só ganha se ele lutar. Ele pode ser contratado, né, do UFC, mas ele só ganha algum tipo de salário se ele lutar. Então, sempre você vai ver algum atleta do UFC fazendo propaganda, chamando o outro para lutar, desafiando e afins, justamente por isso, né? Eles podem ganhar muito, né, ganhando ou perdendo, mas eles precisam ter lutas. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido também do financeiro, porque a cabeça não descansa se esse financeiro não está legal, né? Não está sendo trabalhado. E é uma das coisas que a gente trabalha com os atletas em transição de carreira, né? Porque o corpo, ele pede descanso em algum momento, gente, seja pelo cansaço da vida, mas seja também por lesões. Então, ele vai precisar fazer essa transição. Muitas vezes, de idade, eles ainda são jovens, né? Geralmente é na casa dos 30,
que um atleta se aposenta, né? São raros os que vão para mais, né? Como a Marta, que já tem mais de 40, a Formiga também foi para mais de 40. Então, são raros eles que dão conta disso, né? Justamente porque o corpo pede descanso e são muitas lesões, né? Mas a gente faz essa transição de carreira justamente para que não fique com o coração apertado, né? E como a Formiga falou no relato dela, né? Possa falar sobre o que acontece. Né? Então, cada uma vai ter o seu espaço para poder conversar sobre isso. Bom, nesse slide especialmente, nesse ponto das intervenções, eu falo muito sobre os atletas. O que a gente pode fazer com os atletas? Não precisa voltar o slide, não, Carol. Mas a gente precisa trabalhar com os técnicos, as técnicas, a equipe técnica, a instituição, e para cada uma delas a gente tem uma maneira de trabalhar. Né? Tentando ser rápida, né? Porque a hora está correndo. Essa semana, Tá dando de nosso novo, horário, teve. tá, amigo? Se você conseguir caminhar para finalizar, para a gente ainda ter um tempinho de fazer uma amarração, tá? Sim, sim. Nessa semana teve um episódio com São Paulo de racismo, né? Que eu acho que é muito interessante pela questão do território também, que teve um jogo contra um time da Argentina pela Libertadores, né? E o São Paulo tem vários jogadores que são estrangeiros, e um deles é venezuelano, né? E aí, né, chega o São Paulo, não, isso mesmo, São Paulo. E aí o jogador argentino chega para o venezuelano e diz: seu venezuelano morto de fome, que não é legal ser repetido, mas na hora da entrevista coletiva, o técnico, que é argentino, fala: eu não tenho nada a ver com isso. Né? Nós ganhamos a vaga, que era uma vaga de eliminatórias, nós classificamos para a Libertadores, estamos na próxima fase, você só me faz essa pergunta sobre o que aconteceu. E eu não tenho nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso, né? Aconteceu em um território brasileiro, apesar de ser nacionalidades diferentes, né? Um ser venezuelano, o outro ser argentino, mas aconteceu aqui, e aqui no Brasil, racismo é crime, é tipificado, tem lei e afins. Então, essa resposta que o técnico deu mostra como a gente precisa trabalhar, né, o racismo e a xenofobia, que é um tipo de racismo, dentro do nosso território. Falei muito, né, gente? Falei muito, muita coisa, mas eu queria ouvir um pouco vocês também nesse tempo que nos resta, se vocês têm dúvidas, têm colocações a fazer, né, e afins colaborações, fiquem à vontade, por favor. Camila, te agradecer primeiro, né, por essa exposição que você trouxe aqui pra gente, né, parabenizar, assim, por essa riqueza de conteúdo que você tem. É um início de conversa, né, eu acho que a partir dessa conversa que você trouxe pra gente, a gente pode pensar, inclusive, em outros momentos, em desdobramentos. Eu queria trazer alguns destaques, a gente está bem no limite, assim, que geralmente, né, os encontros eu faço de 1h30, talvez a gente consiga abrir para uma ou duas perguntas, mas eu quero fazer uma amarração um pouquinho de alguns pontos que você trouxe, que eu considero que são muito importantes. Eu vou destacar quando você fala a questão do preto único nos espaços, a ideia de reforçar que cabem mais de uma pessoa negra num lugar. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que né, trazer essa ideia de dentro da psicologia do esporte, dentro dos esportes de equipe, ou não, né? Que às vezes não é um esporte de equipe, mas é um esporte ali que tem uma federação, que tem um conjunto, enfim. Eu acho que é uma coisa muito preciosa para as outras áreas, não só para o esporte. Então, eu enxergo como uma contribuição da psicologia do esporte para para a vida, né? Para a psicologia em geral, digamos assim, para nosso aprendizado mesmo. Eu queria destacar também, né, a sua fala, quando você traz que no Brasil o racismo é crime.
Porque muitas vezes a gente vê casos de racismo de futebol na Espanha, não sei aonde, e tem tratamento diferente. Nesses países, racismo não é crime, na Espanha especificamente não é. Então, às vezes, a gente quer usar a mesma régua do que a gente vê do futebol, enfim, o esporte ele é uma vitrine, né, para a gente ver isso. E a gente começa a minimizar isso no Brasil também. Então, foi muito importante, eu acho, você trazer isso. Eu queria trazer para essa nossa reflexão final. Né? Então, não é o que acontece. O Brasil, às vezes, a gente desvaloriza muito, a gente tem legislações de proteção e de avanço de reparação e de prevenção com a questão racial que estão à frente de muitos lugares. Né? Então, os europeus deixaram para a gente de herança o racismo e a gente está entregando de volta um antirracismo que eles ainda não são capazes de ter. Então, eu acho que isso é muito importante na sua fala, que eu quero reforçar, assim, né, para esse momento. Então, a gente nunca pensar que porque lá fora, porque acontece, não dá nada, que não vai dar, a gente precisa pressionar para que isso aconteça, para que existam punições, para que existam medidas educativas nos clubes, né, preventivas, e que é outra realidade, né, que a gente tem uma legislação que nos protege. Quero destacar quando a gente faz o recorte de raça, que a gente faz um recorte de raça e gênero, classe social e orientação sexual. A gente ainda tem muito caldo para conversar, né? Porque essas intersecções elas são bem fortes, assim. Queria dizer, né, que essas informações que você traz do esporte, que você trouxe aí de vários, elas são bem importantes. Eu acho que depois cabe uma conversa, trazer Camila de novo, chamar educadores físicos, a gente montar uma nova mesa de conversa para a gente pensar, inclusive, na questão fisiológica, né? Como que teve esse racismo científico, em que dizia que os nossos corpos se viam para cada tipo de esporte. É uma conversa que se abre também. E te parabenizar, né, Camila? Assim, conheço Camila, vou falar, nem todo mundo sabe, conheço Camila desde criança e ver Camila, né, se tornando cada vez mais desenvolta para fazer apresentações assim. Também uma alegria para mim. Eu acho que cabe a gente ter uma perguntinha para a gente, né, ter um pouquinho de interação. Lembrando que a gente convida vocês para continuarem lá no grupo, a gente pode continuar conversando lá também. Lá no grupo a gente vai colocar algumas coisas, né? Convidar vocês para seguirem Camila, convidar vocês para me seguirem ainda, né, no Instagram, quem ainda não me segue, quem veio por outras pessoas. Lá, o e-book da Camila, vamos colocar meu livro, enfim, a gente continua lá. Vou colocar aqui, vou ler aqui o comentário da Rita, achou excelente, você pontuando com muita sabedoria. E aí eu vou abrir, gente, para uma perguntinha, assim, para obrigada. Um momento aqui com a Camila e a gente continuar, né, nossa conversa em outros momentos, em outras instâncias. Alguém quer abrir, trazer uma colocação? Não precisa ser pergunta, pode ser uma colocação. Eu gostaria de fazer uma colocação, assim, que é uma colocação muito importante, né? O quanto essa questão, a gente pegou um ponto específico, né? Nós pegamos o esporte, assim, que é uma coisa que eu me atento pouco, né? Assim, eu passei a dar atenção justamente em relação a quando o futebol Desculpa, Vivi, feminino. vocês estão ouvindo que eu não estou ouvindo bem? Vocês estão ouvindo ou é a minha internet? Eu não estou ouvindo tão bem também. Mas eu Vivi, entendi sobre a questão do futebol feminino. Você quer escrever, Vivi? Que às vezes a gente... Ou então tentar novamente, que eu não ouvi. Vocês me ouvem agora? Agora Sim, tá ótimo. muito melhor. Que eu descobri aqui. Então, só para falar rapidinho, né? Eu passei a prestar mais atenção nessa parte do esporte quando justamente o futebol feminino ganhou esse protagonismo, né? E assim, o quanto isso é importante, né? O quanto isso é necessário, né? Eu conheci também outras pessoas, né? Assim, vi jogo de várzea de meninas do Tabuão, né? Tabuão da Serra, que tem muitas meninas que jogam futebol por lá. E muitas são, né? São mulheres lésbicas, assim, se encontraram, né, nesse movimento.
E o triste disso tudo é que a maioria agora, assim, não continuaram, não foram para este caminho, assim, que seria um caminho brilhante, um caminho interessante para elas, justamente por causa dessa questão do racismo e principalmente pelo preconceito em ser mulher lésbica, né? Uhum. E o quanto a gente também deve prestar atenção, assim, deve ser mais participativo, principalmente quando tem pessoas negras, assim, jogando ou no meio esportivo, né, para poder trazer esse valor. E só encerrando, né, o quanto a sociedade nos engole, que a gente não tem um tempo de fazer um exercício físico, né? E só trazendo novamente essa questão do VAT, né, da vida além do trabalho, que seria muito importante para a gente poder se exercer, até para ter uma saúde de um modo geral, né? Gostaria de agradecer a Camila, principalmente, e parabenizá-la por este projeto, que é um projeto muito bonito e muito bacana, assim, é muito interessante. E levar esse debate mais à frente com mais pessoas também que falem mais sobre esportes diversos, né? Obrigada, Carol, por este programa, né? Por essa mesa que é muito interessante. E obrigada a todas, gente. Imagina, imagina. Eu Obrigada, agradeço. Vivi. Obrigada a todas, né, que estão com a gente agora e que também vão estar com a gente assistindo depois. Camila, eu passo para você fazer uma saudação final, né, para você partir para essa finalização, hein? Sim, sim. Ah, gente, é porque vai falando, vai surgindo muitas coisas. Mas um lá dentro que eu acho muito importante, que eu falei muito de futebol aqui, mas o futebol feminino, ele ganha essa notoriedade, essa mídia toda, a partir do momento em que a Conmebol obriga que os times masculinos, os clubes especialmente, invistam em futebol feminino, senão eles não poderiam competir na Libertadores, né? Inclusive tendo psicólogos, né, dentro desses times que também não poderia, se não tivesse, não poderia ter, né, competir a Libertadores. Então começa a se abrir esse campo do futebol feminino, especialmente da psicologia, a partir dessa obrigação que veio, se não me engano, em 2018, 2017 a 2018, algo assim. Então, a gente tem muita campo ainda para conversar sobre psicologia do esporte, sobre mulheres no esporte. Eu dei muito exemplo sobre o futebol, que a Marta é uma pessoa muito conhecida, mas tem outras mulheres, como a Camila, né, que é do basquete, que tem um projeto em nome dela, né? Temos outras pessoas, né, outras mulheres também dentro dos esportes que são necessários, né? Então, assim, eu convido para a gente discutir mais, falar mais sobre essa psicologia, falar mais sobre o esporte, sobre a nossa presença no esporte, porque quanto mais a gente fala, mais a gente está reafirmando o nosso lugar e abrindo espaço para outras pessoas virem, né, outras mulheres virem. Então, isso é muito necessário. E eu agradeço muito a Carol pelo convite, Débora também, né, vocês que estão aqui até esse momento me escutando, os outros, né, que vierem, tiverem interesse também em escutar, né, sobre isso, sobre racialidade, sobre mulheres, né, e a nossa importância nesse campo. Então, quero só agradecer vocês por esse momento, essa noite de quinta-feira. Gente, Muito obrigada, obrigada. gente. Eu vou encerrar aqui nossa gravação.